boa tarde. Tudo bem? Eu sou Alexandre Errara, coordenador acadêmico do Centro Brasileiro de Estudos sobre Negócios Internacionais e Diplomacia Corporativa da ISPM. Hoje estamos aqui iniciando mais um programa Nene Talks, do Núcleo de Negócios, Núcleo de Estudos e Negócios Europeus, coordenados pela professora Carolina Pavese e pelo professor Demetrios Pereira. Boa tarde, professores, tudo bem? Boa tarde. Tudo ótimo. E hoje contamos aqui com um entrevistado especial, o senhor Daniel Dallagnol, Senior Market Advisor da Enterprise Ireland. Obrigado, Daniel, pela presença aqui conosco. Muito obrigado também pelo convite. É isso, um prazer é nosso aqui. Antes de continuarmos, eu queria passar algumas informações sobre o nosso programa. Todas as nossas entrevistas são publicadas no podcast, na nossa página Diplomacia Corporativa e Global Business. Então, você pode procurar lá na nossa página. Procurando na internet, vai ser a página anchor.fm/CBNI. E as entrevistas também podem ser vistas na nossa página em vídeo no YouTube. Procure lá Diplomacia Corporativa e Global Business. E aí você vai encontrar a nossa página e lá você vai encontrar as nossas entrevistas que estamos fazendo este ano e já tem algumas outras lá que já foram feitas anteriormente, estão lá presentes nessa nossa página. Ok? O nosso CBNI, então, é formado por núcleos de estudos e negócios internacionais focados em diversas regiões do mundo, Américas, Ásia, Europa, Oriente Médio, e hoje, em particular, vamos falar um pouquinho mais com o foco na Europa. E como eu estava mencionando para vocês, a nossa conversa de hoje vai ser com o senhor Daniel, da Enterprise Ireland, e eu gostaria de fazer uma primeira pergunta, tá? E depois eu passo para os professores continuarem, para que ele pudesse apresentar para a gente um pouquinho o que é a Enterprise. Bem, primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde, professor Alexandre, professora Carolina e Demetrios. A Enterprise Ireland ela é uma agência de desenvolvimento do governo irlandês. O principal objetivo da Enterprise Ireland é dar suporte às empresas, nossos clientes, promovendo exportação, capacitação e fundos para garantir um crescimento econômico sustentável dessas empresas, aumentando o emprego no país e o desenvolvimento regional. Se fizesse um comparativo aqui no Brasil, seria como se a Apex, o Sebrae e o BNDES fossem uma instituição só. Nós damos apoio a bastante startups da Irlanda que já olham para as exportações como forma de crescimento delas. 31% hoje das exportações dos nossos clientes são de pequenas e médias empresas. A Enterprise Ireland, no ano passado, para efeito de curiosidade, foi o segundo maior investidor em venture capital do mundo. Perdeu somente para uma instituição de São Francisco. Nós temos hoje o escritório de Dublin, que é a nossa matriz, 10 escritórios regionais da Irlanda e 40 outros escritórios no mundo que vão ajudar as empresas a exportar e a explorar novos mercados. O escritório aqui de São Paulo, da qual eu faço parte, ele cobre toda a América do Sul e a Central. Okay, professor Demetrios, professora Carolina, por favor, com a palavra. Obrigado, professor Errara. Obrigado, Daniel, por ter aceitado o convite. De antemão, já vou dar um spoiler aqui. Eu conheço o Daniel há muitos anos. A gente se conhece lá de Curitiba, da época que nós ainda cursávamos a graduação em Relações Internacionais. Então, eu queria, talvez, que ele falasse um pouco, então, como aí, internacionalista, qual foi a trajetória dele, porque os alunos, especialmente aí do curso de RI, gostam de saber dessa trajetória de um internacionalista, como ele chegou até a Enterprise Ireland. Então, se você pudesse falar um pouquinho, em linhas gerais, como foi essa sua formação, depois da sua carreira, até chegar na Enterprise Ireland, eu agradeço. Por favor, Daniel. Tá certo, Demetrios. Então, eu comecei justamente, como você disse, fazendo a graduação de Relações Internacionais na Unicuritiba. Depois da graduação, eu já emendei no mestrado e eu fiz um mestrado de Ciência Política e Relações Internacionais na cidade de Istambul, na Universidade de Yeditepe. Depois que eu voltei, eu
entrei no quadro, na verdade, eu abri o escritório de desenvolvimento regional da região de Rhône-Alpes, na França. Eles tinham, na verdade, uma agência de desenvolvimento parecida com a Enterprise Ireland, mas somente para a região de Rhône-Alpes da França. Esse escritório era também em Curitiba. Nós tínhamos um acordo de cooperação entre a região de Rhône-Alpes e o Paraná, mas a gente ajudava as empresas da região a explorarem os mercados de todos os estados brasileiros, tanto em investimento direto quanto exportação. Aí, quando a agência, houve uma mudança de regionalização da França, e quando essa agência foi extinta, eu ingressei à equipe da Invest Paraná, que é a agência de desenvolvimento do estado do Paraná. Mas, nesse caso, eu fazia o contrário, eu fazia a atração de investidores estrangeiros para o estado. Depois disso, eu resolvi fazer uma experiência fora da área no Moçambique durante um ano, e quando eu retornei do Moçambique, foi quando eu ingressei na Enterprise Ireland, baseado também no meu histórico com investimentos estrangeiros no Brasil. Como eu disse antes, a Enterprise Ireland, ela tem o foco principalmente de exportação aqui no Brasil, né? Vamos dizer, as irlandesas que vão exportar para a América Central e do Sul são coordenadas aqui do nosso escritório de São Paulo. Obrigado, Daniel. Foi muito esclarecedor também, acho que a tua fala sobre a Enterprise Ireland, né? No início, até conversando com você, eu achava que era uma espécie de câmara de comércio, e depois você foi me esclarecendo que era um órgão do governo, né, irlandês, Exato. Porém com foco aí em investimentos nas empresas realmente. Então, faz essa ponte, né, entre os governos e as empresas. Achei muito interessante esse seu trabalho. Obrigado. E uma informação que eu não passei antes, assim, justamente desse nosso incentivo às empresas à exportação, é que nos últimos 10 anos, por exemplo, o aumento das exportações das nossas empresas representou 100%. Então, em 2009, as empresas da Enterprise Ireland exportavam 12,7 bilhões por ano, e em 2019 a gente alcançou 25,6 de exportação. E uma pergunta que sempre fazem também é quais são os setores que a Irlanda mais exporta, quais são os setores que a gente mais cobre. Então, são principalmente alimentos e bebida, IT, construção, engenharia, eletroeletrônicos e no varejo também. Tá ótimo. Obrigado por esses esclarecimentos aí. A gente conhece, às vezes, uma coisa ou outra da Irlanda, né? Bebida, tem cerveja, tem Guinness. Algumas coisas que a gente conhece. Obrigado. Eu acho que vou passar a palavra para a professora Carolina. Ok. Eu ia falar, os irlandeses são muito bons também disso. Carolina, por favor, você queria fazer uma pergunta também, né? Sim. O que eu, né, primeiro, boa tarde, e o que eu queria te perguntar é que, como você contou para a gente previamente, mesmo assim, mesmo com esse aumento exponencial que você apresentou dessas exportações, o comércio com a América Latina ainda é muito baixo, né? Do ponto de vista do empreendedor irlandês, quais são os maiores obstáculos que vocês têm enfrentado e, principalmente, quais são as principais agendas que vocês, então, desenvolvem, programas, o que vocês acham que precisa ser solucionado para que a gente possa ter esse aumento de exportações que ainda é muito insignificante em relação ao volume de exportações totais da Irlanda no comércio internacional? Sim. A pergunta é extremamente relevante. É uma matemática que, desde quando eu trabalhava para o governo da região francesa de Rhône-Alpes, a história se parecia bastante. O Brasil, ele é conhecido como um país muito protecionista, né? Com altas taxas de importação. Além disso, tem várias burocracias que, devido à falta de acordos internacionais, bilaterais, que acaba assustando os investidores a vir para cá. Tem várias barreiras também que já são conhecidas, como a distância geográfica, a diferença de idioma, mas isso não afugenta tanto quanto as taxas de protecionismo, né, do Brasil. As empresas, elas acabam, assim,
escolhendo outros destinos, né? Aqui na América Latina, que tem acordos de cooperação de negócios, ou também outros mercados estrangeiros. Vale lembrar também uma informação que eu não falei no começo, que a Irlanda, os irlandeses, naturalmente, eles vão primeiro exportar para o seu maior parceiro comercial, que é o Reino Unido. É um fator que vai continuar mesmo com o Brexit, está diminuindo, porém, depois, tem os acordos com os países da União Europeia, enfim, a grande relação que eles têm com a América do Norte, com os outros países que não fazem parte da União Europeia, mas na Europa. Então, a gente acaba ficando por último na fila, e quando chega nessa parte de burocracia e de protecionismo, acaba afugentando ainda mais. Bom, e você falou que vocês trabalham com toda a América Latina, né, no escritório aqui de São Paulo. Tem na muita verdade, diferença? Não, desculpa, na verdade é América do Sul e América Central. Nós não cobrimos o México. Isso. Tá. E esse aumento de exportação que você pontuou para o Brasil, a gente também identifica ele para outros países da região, ou é algo mais específico das relações Brasil-Irlanda? Não, como eu disse, né, a gente cobre todos os países desses dois continentes, mas pelo tamanho da economia, obviamente, o destino maior é o Brasil. Só que dependendo do setor, da burocracia do setor, enfim, do nível de protecionismo, algumas empresas acabam preferindo outros mercados da América Latina, da América do Sul e Central, no nosso caso, como Chile, Colômbia tem sido, ultimamente o Uruguai também tem sido um destino bem interessante. Nós temos clientes que, por exemplo, do setor hoteleiro, que só tem atividade no Caribe. Então, depende muito do setor e depende muito também do protecionismo, né, de cada país, e no caso do Brasil, acaba direcionando para esses outros países. Posso fazer uma pergunta agora? Mais uma? Sim. Já que vocês tocaram aí no assunto de América Latina, Brasil, né, eu gostaria de saber se vocês têm trabalhado com o futuro acordo, digamos assim, Mercosul-União Europeia, né, e se existe alguma expectativa de impactos, em que áreas vai ter mais impactos positivos, negativos, como que vocês estão se preparando caso esse acordo realmente venha entrar em vigor? Então, é um acordo que facilitaria bastante o comércio entre os dois países, né? No caso até dos dois blocos. Os nossos clientes, eles têm tido isso como uma motivação, vamos dizer, para os próximos anos. Então, tudo que a gente tem falado agora, a gente não pode dar certeza, porque o acordo ele não foi ratificado, e não tem ainda certeza de ser ratificado, mas as empresas estão já bem otimistas com esse acordo, porque ele vai reduzir toda aquela burocracia e todo aquele protecionismo que eu citei anteriormente. Então, sim, as empresas estão motivadas, mas ainda, vamos dizer, não com um pé atrás, mas ainda esperando o acordo ser ratificado e efetivado, entrar em vigor. Ok. Quais setores? Porque Desculpa. Vai, Carol. Você levantou, né, que o acordo mas é um acordo muito polêmico, né? Então tem alguns setores, principalmente para a Irlanda, que vão ser muito prejudicados ou potencialmente mais prejudicados, e outros que vão se beneficiar muito desse acesso ao mercado, né? Você conseguiria mapear quais são os setores, só para a gente ter uma ideia, quem ganha e quem perde, quem potencialmente ganha, né, e quem potencialmente perde com o acordo, do lado irlandês? Do lado irlandês, principalmente quem ganha são os de alta tecnologia, como eu disse anteriormente, a gente fomenta muitas empresas de tecnologia, é hoje o nosso segundo maior setor. De engenharia também, são produtos diferenciados que não tem aqui no Brasil, mas às vezes pagam um imposto muito caro. Construção também, né, máquinas para construção, que também
são inovadores, e, por outro lado, tem o agronegócio, que, querendo ou não, os dois países são países extremamente agrícolas, e que, não vou dizer perdem, mas vão acabar sendo competitivos dentro desse acordo. Mas isso, justamente, os dois países vão oferecer produtos diferenciados para então, e competitivos para então poderem trabalhar juntos nesse acordo. Daniel, a minha pergunta ainda talvez tenha um pouco de relação com esse acordo aí Mercosul-União Europeia, mas agora não tão ao lado do Mercosul, mas ao lado da União Europeia. Se você saberia me dizer o impacto da participação da Irlanda na União Europeia para você, né? Como que você vê? É muito importante? Quais são as áreas em que você tem que conhecer melhor sobre a União Europeia para trabalhar com um país que pertence ao bloco? É algo muito importante, pouco importante? Em que áreas que você precisa conhecer melhor da União Europeia para trabalhar com o que você trabalha? Com o que eu trabalho, eu diria que o que eu mais preciso saber da União Europeia são os fundos que são disponíveis para as empresas. Como existiu agora, com a crise, com o impacto e a crise do Covid, a União Europeia disponibilizou diversos fundos para as empresas do bloco, alguns destinados à Irlanda e alguns sob responsabilidade de nós, da Enterprise Ireland. Então, eu diria assim, o que mais impacta da União Europeia para nós aqui no escritório de São Paulo é justamente os fundos que as nossas empresas vão receber, as empresas que a gente trabalha vão receber para poder se manter melhor durante essa crise e poder manter as exportações. Então, essa, digamos, na relação Irlanda e União Europeia, esse é o maior fator que eu diria ser de importância para a gente. Bom, já que você mencionou o Covid, né, acho que não tem como não falar, já que ele impacta todos os investimentos e comércios em geral, mas o que a gente acompanhou foi, no âmbito da União Europeia, uma mobilização muito grande para se criar fundos de resgate, né, inclusive com aquele pacote dos 750 bilhões de euros. Eu queria que você trouxesse para a gente um pouco qual é a perspectiva, quanto o Covid impacta nas empresas da Irlanda e como tem sido também as iniciativas domésticas, não só no âmbito da União Europeia, de resposta a isso, né? As perspectivas para uma recuperação do setorial, da atividade empresarial na Irlanda com o Covid. Uhum. Então, agora, justamente no início da pandemia, nós tínhamos recebido os resultados de 2019 dos nossos clientes e a gente estava extremamente positivo para 2020. Inclusive, nós aqui do escritório da América Latina, porque nós tínhamos, em 2019, tido um maior crescimento, apesar de ser um volume pequeno, tinha tido maior crescimento de exportações fora, né, não digo, entre todas as regiões que a gente exporta. Então, quando começou a crise do Covid, justamente foi um baque. Então, assim, conversando com os meus clientes, com as minhas empresas que eu cuido, o principal foco deles é manter o que eles têm hoje. Claro que houve queda, houve sim, mas eles precisam manter os mercados que eles já atuam, eles não... tem alguns que, claro, querem aproveitar, não digo aproveitar, mas ver esse momento de crise como um momento de diversificar, de buscar novos mercados, mas a maioria quer manter o que já tinha garantido antes. Então, alguns projetos foram cancelados das empresas, alguns projetos foram adiados, mas não é extremamente negativo a opinião das empresas em si. E o governo, como você também perguntou, o governo tem internamente, através dos fundos internos e também da União Europeia, feito diversos programas para manutenção de empregos, para manutenção de inovação e para manutenção de exportações. Então, hoje, nós temos um primeiro-ministro que tem uma visão empreendedora, então as empresas
tem esse apoio do governo, mas assim como as pessoas também têm muito valor. Então a gente tem comunicados da nossa empresa, do próprio governo, falando para de casa. As empresas, tipo, foi uma coisa que no começo assustou um pouco, mas eles viram que funcionou muito bem. Então, a Irlanda conseguiu controlar economicamente e humanitariamente também de uma forma muito exemplar. Ótimo. Bacana. Daniel, você estava falando de fundos, ainda sobre essa questão dos fundos, né, da União Europeia, tem esses fundos estruturais que tentam minimizar, talvez, diferenças dentro dentro da União Europeia, mas também dentro dos países, né? Eu não sei de que maneira exatamente isso pode afetar as empresas irlandesas, mas se você pudesse esclarecer melhor para a gente, né, Dublin é a capital, deve ser a região mais rica do país, como são as outras regiões? Essas regiões têm empresas também? Se pudesse falar um pouquinho mais, né, de como que essas empresas que vocês trabalham se distribuem pela Irlanda, são todas de Dublin, é a região mais importante mesmo, como que esses fundos afetam também ao incentivo para que essas empresas vão para outras regiões do país? Não, claro, Dublin é o centro econômico da Irlanda, porém, como eu disse lá no começo, nós temos 10 escritórios regionais distribuídos pela Irlanda. Já isso, né, ajuda muito as empresas regionalmente. E, inclusive, nos nossos últimos resultados, a gente tem visto que o crescimento das outras regiões tem sido muito mais considerável do que Dublin. Uma coisa que a gente se orgulha bastante é de ver certas cidadezinhas bem pequenas lá na Irlanda que tem uma empresa super grande, inovadora, apesar de ficar numa região bem agrícola. Tem um exemplo de uma empresa do norte da Irlanda, quase na fronteira com a Irlanda do Norte, que ele fica num vilarejo, ela fica num vilarejo, mas assim a inovação que eles trouxeram fez dessa empresa a número 1 do mundo do produto que ele faz. Então, assim, a gente valoriza demais justamente isso, de fazer com que o desenvolvimento das regiões da Irlanda seja paralelo com todas, entende? Todas estejam se desenvolvendo igualmente. Tá ótimo, obrigado. Por curiosidade, qual é o perfil do empreendedor irlandês? Eu tenho duas experiências, não, né? Porque quando eu trabalhei na agência de Invest Paraná, eu lidava com investidores do mundo inteiro, então eu recebia eles bastante. Mas o que eu mais tive experiência justamente foram os franceses e os irlandeses. Os irlandeses, eles têm um perfil muito parecido com o brasileiro. Na hora de fazer reunião, eu digo assim, é muito mais tranquilo. Eles não têm aquela esperar para quebrar o gelo, às vezes, assim, que a gente tem, às vezes, uma impressão dos europeus serem mais frios, mas os irlandeses, eles são muito parecidos com os brasileiros. E eles também, pela tradição, não, mas pela própria diáspora irlandesa no mundo inteiro, tipo, tem, vamos dizer, muito mais descendentes irlandeses fora da Irlanda, que, tipo, saíram da Irlanda em momentos de muita dificuldade. Então, hoje, os irlandeses, eles são um pouco muito receptivos com estrangeiros, porque eles já tiveram nessa situação anteriormente. Então, eu vejo assim que essa similaridade com o brasileiro facilita demais quando eu faço um encontro de uma empresa irlandesa com uma brasileira. Joia. E esses empreendedores que você trabalha, a sua maioria, assim, em termos etários, como é que é essa distribuição aí? Desculpa, jovens, eu não entendi. Vocês trabalham com startup, né? Não, é um perfil extremamente jovem. Justamente, como você falou, a gente trabalha bastante com startup, bastante com IT. Então, é um perfil dessas empresas, principalmente, mais jovem. Mas a gente trabalha com outras empresas também, com CEOs mais de idade, enfim, não tem muita discrepância entre faixa etária.
Mas, realmente, tem empresas que eu lido que a pessoa que comanda é bem jovem, enfim, e a Enterprise Ireland incentiva bastante esse tipo de empreendedor, porque um dia vai ser uma grande empresa também. Bom, uma outra Dani, colocação que você apresentou para a gente né, um outro ponto que você levantou, mas é em relação à questão de gênero, né? Que em geral o meio empresarial e os empreendedores são fundamentalmente homens, e tem uma iniciativa forte da União Europeia em tentar promover maior igualdade também no mundo corporativo e no mundo empresarial em geral, né? E aí você tinha comentado para a gente também de uma iniciativa da Enterprise para fomentar a maior participação das mulheres nessas atividades. Você podia comentar um pouco para a gente sobre essa experiência? Claro. Então, a Enterprise Ireland, ela disponibilizou um fundo de 750 mil euros somente para incentivar empresas a terem mulheres no seu quadro de diretoria. Hoje, a Irlanda, ela tem o maior gap gênero de altos cargos dentro da União Europeia. Hoje, o número é o seguinte, 30% de mulheres em cargos de gerência, 20% em nível CEO, e somente 3% de mulheres são investidores anjos de startups. O objetivo desse nosso programa é de aumentar esse número de mulheres em 50% até 2025, inicialmente. A gente teve, anteriormente, um outro programa que incentivava as empresas a aumentarem o número de mulheres no seu quadro de funcionários. Mas agora, esse novo programa de mulheres em cargos gerenciais é um passo à frente, vamos dizer. Esse fundo, de que forma eles fazem? O fundo, ele é exclusivamente destinado a startups chefiadas por mulheres ou mulheres empreendedoras individuais, né, que querem criar uma empresa, que querem desenvolver o seu produto. Para que elas cresçam, né, para que as empresas que estão no estágio inicial cresçam e depois acabe se tornando uma empresa de maior porte, ainda chefiada por uma mulher. Vale a gente se inspirar na iniciativa, né? Concordo. Concordo bastante. Ótimo. Estamos chegando quase já ao final do nosso... Posso fazer uma última pergunta? A gente deixou o mais polêmico para o final. Demetrio, por favor. Por favor, por favor. Bom, acho que a pergunta que não podia faltar é a questão do Brexit, né? A saída do Reino Unido da União Europeia tem afetado não só os negócios do Reino Unido com a União Europeia, com o Brasil, mas imagino da própria Irlanda, né? Então, eu gostaria de saber de você como isso tem afetado as empresas irlandesas. Então, o Brexit, ele teve um grande impacto, né, para as nossas empresas, porque, historicamente, o Reino Unido é o maior parceiro comercial da Irlanda. A maioria das empresas que pensam em exportar pela primeira vez na Irlanda, elas já pensam no Reino Unido por diversas facilidades de distância, de língua e também o próprio histórico, né, de colonização deles. Mas, enfim, depois teve a votação do Brexit. Desde então, a Enterprise Ireland, ela começou a formar uma estratégia com a missão de buscar novos mercados para as empresas que são dependentes dessas exportações para o Reino Unido. Porque justamente como vai mudar a tarifação, as barreiras, elas vão acabar perdendo competitividade. Então, a gente fez um fundo novo chamado Market Discovery Fund, especificamente para as empresas que desejam buscar novos clientes em outras regiões, em outros países. Esse fundo, além de buscar os novos destinos, ele quer reforçar também, às vezes, assim, a empresa exportava a maior parte para o Reino Unido, mas também já tinha clientes em outros mercados. Então, reforçar essas outras relações que ele tinha. O fator Brexit, além dessas de exportação e importação, tem outra questão muito crucial para a Irlanda, é que
eles têm uma fronteira terrestre com o Reino Unido, na Irlanda e da Irlanda do Norte. Então, assim, às vezes, diversas estágios de produção são divididos entre uma e outra, entende? Vamos dizer, o leite que é produzido na Irlanda do Norte é processado na Irlanda do Sul, depois vai para a indústria da Irlanda do Norte, enfim, existia isso, existe, né, isso bastante, e com a barreira do Brexit, dificultou bastante. Então, isso teve que ser bastante negociado, né? Foi um dos principais empecilhos para o Brexit realmente acontecer, né, para o acordo do Brexit realmente acontecer, foi a relação com a Irlanda, mas isso foi resolvido, enfim, hoje essas empresas vão trabalhar de forma com que esse sistema ainda funcione. Em relação aos novos mercados que as empresas estão buscando, além do Reino Unido, eles, naturalmente, vamos dizer, eles vão para a zona do euro. A zona do euro, eles estão ali com a mesma moeda, enfim, no mesmo bloco econômico. E depois, a América do Norte, por uma relação muito forte que os Estados Unidos têm com a Irlanda, por causa dessa diáspora irlandesa que foi super forte para os Estados Unidos, e outros dos países europeus. A América Latina, como eu disse, a gente tem uma parcela muito pequena desses destinos, mas em 2019 foi a região que mais cresceu em exportação das empresas da Enterprise Ireland. Teve um crescimento de 23%. Então, assim, a gente ficou muito feliz com isso e é por isso que estamos aqui para atender a nossa equipe inteira, né, para atender as empresas que desejam vir aqui para o nosso país e nosso continente. Ok. Bom, temos muito assunto para falar, acho que vamos chamar o Daniel para conversar novamente, para fazer outras perguntas que faltaram hoje. Mas eu já queria agradecer muito a sua presença, Daniel, para poder falar aí conosco sobre a Enterprise Ireland, e tenho certeza que com essa coisa do Brexit, que estamos só no começo ainda, né? Tem muita coisa para ser falada sobre isso, né? As repercussões, o acordo do Mercosul com a União Europeia, ainda tem muito pano para manga, vamos dizer assim. Então, tem muita coisa para a gente poder conversar. Então, eu queria agradecer muito a sua presença hoje aqui conosco, nossa conversa, e fica aí já o convite para uma nova entrevista, um novo bate-papo com você. Muito obrigado pelo convite, professor Alexandre, professora Carolina, professor Demetrios. Foi um prazer conversar com vocês. E, como você disse, até a próxima. Professor Demetrios, quer finalizar? Bom, Daniel, muito obrigado pela disponibilidade. Foi um prazer receber você aqui, né? Depois de anos te conhecendo, eu ouvi você falar um pouco mais desse seu trabalho, que eu não tive ouvido falar muito ainda, e explicar um pouco mais da Irlanda para a gente, né? Acho que é sempre bom ouvir aí sobre a Europa, sobre esses assuntos que têm pautado nossas discussões, Brexit, Mercosul, União Europeia. Então, queria agradecer muito aí pela sua participação e sempre bem-vindo, né? Agora você vai ser um amigo do Nenê. Muito obrigado. Com prazer. Professora Carolina, também, por favor, as últimas palavras aí. Não, eu só queria agradecer, parabenizar vocês pelo trabalho. Acho que a Enterprise, todo esse resultado é fruto de um investimento não só financeiro, mas de muito capital humano, muita costuração aí de eventos e entendimento sobre o Brasil, e que dá esse resultado. Então, também parabéns à Enterprise pelo trabalho, e que o Brasil se aproxime cada vez mais da Irlanda, que acho que é um parceiro com muito potencial para os dois lados, né? Então, volte sempre. Muito obrigado, e eu vou transmitir essa mensagem a toda a equipe, a Melissa, o Júlio, a Tatiana, que vão ficar bastante contentes. Ok. E agora, realmente, finalizando, eu queria agradecer a você, internauta, que nos acompanha, convido a você que continue nos assistindo nos nossos canais, nos nossos programas. Semanalmente estaremos aqui fazendo esses debates, abordando diferentes países, diferentes regiões, né? E peço um agradecimento também ao pessoal do NIS, que tem nos apoiado aqui nesse novo momento de entrevistas que temos feito via internet, agora pelo novo sistema. Boa tarde a todos, até a próxima. Muito obrigado.